Já tá pago. Olha que interessante, ontem eu fui numa loja e aí eu tava conversando com alguns colegas lá e é muito interessante. Um tá num namoro há 12 anos e ele não tem perspectiva de casar e não é interessante pra ele. E o outro está há 6, não tem perspectiva de casar porque é muita responsabilidade, sabe? E aí ele fala, cara, não, tá bem do jeito que tá. E aí a gente entra nisso até da falta de vontade de ter filho, cara, a falta de responsabilidade. Então loucura, o cara não tá adultecendo hoje. Casar um B.O. Casar hoje é um B.O. Casar pra quê? Pois é. O povo já mora junto, já paga a conta, já transa. Pode falar transa aqui? Faz tudo isso. Pode. Tem um quarto com Pra que vai ar-condicionado. casar? Quarto com ar-condicionado. Cama king. Netflix. A grande maioria dos jovens hoje, cama king. TV com tudo ligado. Sexo. A internet, água, luz, telefone, tudo paga. Namorada dorme. Casar pra quê? Você tem direito André, civis envolvido deixa eu te falar um Você negócio. acha, gente, pra que a gente casava? A gente casava pra transar. Era, uai. Você já fazia os trenzinhos antes. Fazia nada. Gente, quando eu era noiva, o Jorge entrou dentro do meu quarto, a televisão, dormia eu e minha irmã. A televisão deu um problema lá, eu era noiva. Jorge entrou dentro do meu quarto pra arrumar o fio, quando ele saiu, meu pai me esculachou. Falou, o que você tá achando que você é? Moça direita, então não entra dentro do quarto, não sei o quê. Fazia uns trenzinhos muito escondidos, umas pedaladas muita pegada. Leve, né? Pô. Então a gente, quando uai, se dava umazinha muito... Eu tô rindo do meu sogro. Uma vez eu fui levar a Renata quando namorava com ela, eu fui largar ela em casa, eu larguei ela tipo umas 6 horas da manhã, né? Aí meu sogro virou e falou assim, rapaz, mas tá mole pro gato, hein? Aí. Aí. Vai casar Deu mesmo. um mês, tá casado. Tá vendo? Caramba. Tá mole pro gato, hein, bicho? A gente queria ter intimidade, a gente queria ter vida sexual, a gente queria ter a vida da gente. Casamento era vantagem. Ser solteiro era o inferno. Porque seu pai e sua mãe pegavam no seu pé, você tinha regra, você tinha encheção de saco, a casa não era sua. Você não mandava, você não gritava, você obedecia a ordem. Você não podia dormir com o namorado, você tinha horário pra chegar, tinha horário pra sair. Então casar era libertador. Você quer saber? Eu quero casar. Que é isso a casa, eu vou ter minha casa, Vou fazer vou o que ter eu meu quero. marido. Então. Aí né, você quebra a contra o cara. Aí casamento, você casa, descobre o que você faz com essa mulher, né? Então, não era contra o casamento, não, mas era assim lá em casa. Eu casei e continuo assim lá em casa. Quer mandar em mim, manda. Eu não tenho direito de escolha nenhum, é a mesma coisa. Aí pra você mim. casa pra ter sexo e aí você descobre que o único lugar que não tem sexo é no casamento. Que isso, Muito porra. pouco. Ih, que bobagem. Pode arrastar essa mala aí, Robertinho. tem Toda dó. hora. Dá até hora que dá até gastura. Tiroso. O Bertinho tá Pouquíssimo. fazendo reposição hormonal. Ah, é por Ele isso. Tá um gatinho agora. Tá Sabe por que tá que com a tem- texto 2000 aí. 2000 na baixa. Você sabe por que tem pouco sexo no casamento? E Por quê? sejamos maduros e adultos? Tem mesmo. Quando você era solteiro, você tinha muito mais relação sexual. Tinha ou não tinha? É porque tinha mais gente envolvida, né, tia? Caralho. Fazia suruba. Caralho. Você Tô tinha brincando. muito mais Tô relação brincando. sexual Tô quando você brincando. era Tô solteiro. brincando. Ah, gigolou mesmo. Por que tem? A psicanálise vai falar que o sexo, ele é muito do mundo da fantasia. O sexo sobrevive e se alimenta da fantasia. Como que você vai fantasiar com alguém que você dorme, acorda, vê com cueca frouxa, paga água, luz, telefone, briga por causa do gás, menino chora, acorda descabelado? A realidade mata a fantasia. E o sexo é muito da casa da fantasia. Então o sexo, ele funciona muito e com muita intensidade, com muita paixão e com muita energia na casa da fantasia. Então a realidade, ela tira ali 80% dessa energia sexual, dessa vontade, desse afã, dessa novidade, E o casamento, ele é muito mais realidade do que fantasia. Eu falo que são 2 neurotransmissores, né? Pela neurociências eu falo muito isso. Que é a dopamina e a serotonina. A vida de solteira, ela é dopaminérgica. A vida de casada, ela é serotoninérgica. Eu tô muito mais na serotonina, que me deixa aqui mais estabilizado, que me cria relações estáveis, do que na dopamina. Então, o sexo no casamento, ele é serotoninérgico. Ele tem prazer, mas ele é um negócio muito mais de afeto, de troca, de cuidado, de amorzinho, Sim, do que aquele... E quando Mas ele eu não falei- existe no relacionamento, hein? Depois Não de existe casar? relacionamento. Não existe.
São dois irmãos, né? Eu lembrei de Dois um irmãos, caso, tem uma pessoa próxima da minha família, cara, que é assustador. Depois que ela separou, O primo de um amigo eu fui seu. conversar com ela, é uma prima minha, mas é foda, né, Robertinho? Não fica Não, eu falei perguntando primo de demais. um amigo. Fala o nome, Perguntando pra gente demais saber que eu quem é. entrego. De um amigo que Cara, mas pega todo ela mundo. largou, e depois que ela largou, um dia a gente tava conversando, ela falou assim, cara, eu fiquei 4 anos com ele sem transar. Caramba. 4 anos de casamento. Eu vou deixar o Bruno responder essa, porque ele tem 28 anos, ele tá mais transudo que eu. Eu estou, gente. Ele tá transudíssimo, Você acredita? então ele vai E depois de responder. casamento eu quero te perguntar, assim... Ah, dá olha que uma- interessante, a gente fala sobre... Eu estou, foi ótimo. Eu estou... Jurou. Eu estou não, que daqui a pouco nasce, né? Tem alguns dias ainda. Mas olha só, você pega aí uma relação de namoro. Cara, eu gosto de fazer uma analogia com um churrasco. Você acendeu o carvão ali, aquele fogo alto, lindo, intenso e tal. Cara, você coloca a carne, não assa. Fica bonitona por fora, fica crua por dentro. Agora, o que assa a carne? Aquela brasa, que não é intensa. É tranquila, é pequena, não é tão interessante às vezes as pessoas. As pessoas nunca postam foto da brasa, postam foto da chama alta. Isso. E o casamento, ele é isso. Então, realmente, não é interessante todo dia. Só que você constrói algo muito além de paixão. Você não depende mais do outro te impressionar o tempo inteiro. Você não depende mais de dopamina o tempo inteiro pra amar o outro, entendeu? Hoje, se minha esposa ficar paraplégica com a minha esposa e continua meu casamento e tá tudo certo. Então, é muito mais uma decisão. E as pessoas estão casando querendo ter aquela intensidade toda. Entende? Olha que interessante. Na pandemia eu atendi... Foi onde deu um boom de atendimentos assim. E eu achei muito interessante que muitos casais divorciaram porque eles começaram a ficar juntos. E eles, Caramba. dentro de casa, e eles não se conheciam. Aí você ia ver a rotina do casal, André. O casal jantava fora todo santo dia. Viajava o tempo inteiro. Tinha tanta distração que a gente chama de anestésicos. Que eles... Então assim, eu tenho um problema, eu tenho um dilema aqui no meu casamento. Mas, vamos pra Noronha final de semana aqui, tá tudo bem, cara. Aí... Feriado com dinheiro em Noronha, todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz, todo mundo releva, né? Todo mundo é compreensivo. Aí chegou a pandemia, você dentro de casa, Não pode viajar mais. não pode sair, nem... Não tem restaurante. Exatamente, tive que lidar com aquilo e aí aumentou 40% a taxa de divórcio, tem noção? Então acho que é muito de expectativa disso, né? Mas Bruno, mas eu acho importante também a gente, eu falo assim, que até pra gente dar conta de lidar com a realidade, a gente precisa também aceitar as limitações, né? E não negar o desejo, né? A psicanálise, de novo, vai falar muito isso, se a gente nega o desejo, a gente adoece. É a carne assada, eu gostei da analogia do churrasco, que é assada devagarzinho, que é muito mais saborosa. Mas quem não sente falta dessa carne selada e mal passada? Tava pensando nisso também. Gente. Mal Então, passado assim, é mais casamento gostoso, é ótimo, é uma decisão. Só que até para que você faça essa decisão diária, você precisa ser muito realista que existe dentro de nós um desejo e que esse desejo precisa ser direcionado. Mas se eu não Sim. reconheço o desejo, a potência do desejo, eu tenho um problema. Quando eu não reconheço que existe dentro de mim, uma hora esse negócio escapa pelos meus dedos. Vira uma compulsão aí, né? Então a gente precisa ser muito realista. Igual as pessoas, eu acho que vocês um dia perguntaram, mas você ainda olha homem, você acha homem bonito, sei o quê. Óbvio. Óbvio. Eita, que lá deu B.O., hein, velho. Deu? Nossa senhora. O povo meteu o pau em mim? Não, não é isso, não. Deu uma polêmica, né? O pessoal, pô, deseja isso, né? As pessoas não têm conceito do básico, sabe? Dos seus sentimentos, né? As pessoas não se conhecem, né? E a gente falou, aquela conversa foi aberta ali, a gente falou de forma transparente ali, né? A gente tava conversando, pô. Foi foda, você fala, não, eu olho, eu tomo. Ué, é óbvio, uai. E eu brinco, às vezes, nas palestras, eu falo assim, todo mundo aqui tem mais de 18 anos, então dá pra gente conversar sobre algumas coisas. Gente, para de recalque, para de mentira e para de fingimento. Para de fingir uma pessoa que você não é e que não existe. O desejo, ele existe dentro de nós, ele está ali, ele está em latência, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser trazido à tona, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser ressignificado, direcionado. Você não vai deixar de achar bonito uma mulher com um corpo bonito e enfim. E é muito saudável, inclusive, que você não deixe de achar. Porque se você fala que você deixou de achar, que você acha bonito sua esposa, isso aqui é mentira. Eu acho bonito minha esposa, eu tenho olhos minha esposa. Mentira. Você tem decisão.
Você decide diariamente por N variáveis, que não é só o corpo, que não é só o sexo, que não é só o tesão, que não é só a fantasia, mas é uma decisão racional de gente grande, de adulto. Não é de criança, que em vez de comer o arroz e feijão, quer comer o sorvete. E tem gente Billy que é Graham muito falava que decidida, né? a primeira olhada é inevitável, a segunda é uma Aí. escolha. É isso Aí, esse aí, André falou mais ou menos sobre isso, né? Então, e aí, se você não reconhece isso, você não redireciona, vira uma compulsão. Por exemplo, o tanto de marido que tá viciado em pornografia. E tem... Entende? E às vezes, em atendimento, eu vejo que esse cara não teve coragem de olhar pra esposa e falar, amor, vamos Fazer comprar algo um diferente. produtinho aqui de esquenta e esfria. Vamos comprar um trenzinho aqui pra dar uma animada aqui. Não, o cara tá lá vivendo isso justamente por não reconhecer, não lidar com isso. Isso aí tem a ver, e é o que eu queria te perguntar, que eu falei sobre o casamento. Isso tem a ver com o combo da personalidade ou não? Tem. Também acredito. Muito nisso. Combo de personalidade. Já viu isso? Não. É interessante. A gente tem um combo de personalidade. E aí entra até nas expectativas quando você conhecer alguém, né? Hoje o povo conhece, a pessoa tá dando todos os sinais, aquilo que você falou de esfregar na cara, tá esfregando na sua cara todos os sinais, e aí depois você conta aquela história pra gente. Nunca. Olha o Bruno querendo. Depois você conta. Quero te derrubar. Interessante, é a melhor quero te história derrubar. que a Andrea contou. Tiroso. Hashtag André não cita mais casos, porque a galera fica falando, falou. ela tem caso de tudo. Então ela não vai contar mais Eu os casos. não. Pronto, não Eu conta atendo mais. mulher que fala assim, Bruno, meu esposo, ele é bruto e ele é provedor, mas ele é bruto, ele é meio grosso de vez em quando e, nossa, ele faz as coisas dele e tudo mais e tal. E o que você quer? Eu quero que ele seja isso, mas que ele também repare na minha unha, no meu cabelo, que ele seja isso. Cara, não tem como. É não mesmo? Ele não vai ser homem se ele fizer isso. Isso. Entendeu? Sério? Com certeza. Então tem um combo de personalidade. Você escolhe, minha amiga. Você quer um homem que seja provedor, protetor, que te honra, que seja o cara que assume a bronca no peito? Consequentemente, é um combo. É igual quando você pede um lanche lá. Ele vai ser mais, em alguns momentos, menos sensível, certo? Ele não vai enxergar algumas coisas, tá tudo certo. Agora, se você quer um doce, um esmilinguido ali pra você se relacionar, tá tudo bem. Só que esse cara dificilmente vai ser um bom provedor. Porque ele não tem instinto, não tem nada. Agora, o problema é quando as pessoas misturam isso. E tão misturando. Aí conhece um cara extremamente provedor e fantástico nisso, protetor e tudo mais. E depois fala, nossa, mas não, como assim? Ele cortei o cabelo, ele nem reparou. Claro, minha amiga, ele te deu esses sinais. Pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Sim. Mas é uma exceção ali. Existe um combo de personalidade, sabe? E é por isso que as pessoas estão tão frustradas na relação. Então, Sabe? mas tem jeito de conseguir isso com um cara, por exemplo. Eu sou um cara que... Não é que eu não vejo, às vezes eu vejo que cortou o cabelo, ou sei lá, a unha eu acho difícil ver mesmo. Mas você vê. Consigo perceber. Você vê. Não, eu vejo. Você Eu vê vejo se unha, mudou a cor. sobrancelha. Eu vejo que mudou a cor, mas às vezes, tipo assim, se ela colocar a mesma cor sempre, eu nunca vou saber quando ela fez ou não. Eu falo assim, mudou a cor, deve ter feito a unha, né? É meio óbvio pra mim. E, por exemplo, cortou o cabelo, se for grande, corta no ombro, sei lá. Aí você percebe, mas... Grotesco, né? E às vezes eu vejo, mas eu não comento, é porque pra mim isso é uma coisa que não tem uma relevância significativa, você entende? Sim, mas tá tudo certo. A questão é que... Mas eu tento observar isso agora, sabe? Esse Pra dia minha mim- esposa cortou o cabelo lá, acho que ela, sei lá, cortou um meio centímetro, que eu não reparei. E aí ela falou, Não, porra. você nem reparou que eu cortei o cabelo. E aí eu falei, verdade, desculpa. Só que aí, gente, eu tava reparando se tinha E por comida que no que você congelador. pediu desculpa? Não, foi modo de dizer. Ah, Falei, amor, só pra nem vi engambelar mesmo. ela. Está linda, nossa, que ondulado legal que foi o cabelo. Mas aí, entendeu? Eu reparava na conta que tinha que vencer, reparava no que tinha de comida na Sim, era dispensa. outra- Então, tá tudo certo, reparar O naquilo que atendimento que você Eu tem não tinha que se amanhã... desculpar, não? Ué, não, ele não tava arrependido? não tava não. A gente só pede desculpa quando a gente se arrepende do que fez. Ele não tava arrependido? Você faz isso o tempo inteiro, não faz não? Eu tô pensando nisso Ô, agora. amor, desculpa. deixa Rapaz, eu tem uma falar coisa uma que o homem coisa. ficou bom é Desculpa. pedir desculpa. A gente pede desculpa o tempo inteiro, velho. Aí eu tenho hora que ela fala, eu falo assim, desculpa, ela fala assim, porque eu não sei não, mas já tô pedindo desculpa porque a hora que eu dei uma rata, você já... Mas, André, se for pedir desculpa só quando tá arrependido, todo mundo acha que tá certo? Primeiro É que errado. eu odeio a palavra desculpa. Tanto que lá em casa ninguém me pede desculpa, que sabe, se pedir desculpa vai tomar um ataque. É perdão. Ué.
Quando tiver que pedir. Porque também pode ficar gastando perdão aí 24 horas por dia, não. Você tem... Perdão é um Uma negócio cota. profundo. Se você achar que fez um negócio muito errado, se você estiver arrependido e disposto a mudar, aí você pede perdão. Perdão sem mudança de comportamento é manipulação. Então, eu ia te perguntar isso. A manipulação, ela é errada? Porque, vamos pensar, a mulher cortou o cabelo. Ela chega lá pra mim e fala assim, você não viu que eu cortei o cabelo? Eu olho e falo assim, cortou. Cortou nada. Você melhorou a perfeição. Olha quanto você tá mais bonita. Eu vou ganhar ela na hora, entendeu? Mas... Eu nem tinha visto É mesmo. porque você é muito somebody love, né, Roberto? Eu e o Robertinho tá cada vez mais Não, somebody disse é love, né? Robertinho é Tá muito somebody complicado. Lá no love. Paraná, o nome dá disso é pra molho. fazer Esse isso. é Não, molho. então, mas isso é Tem errado. molho. É errado isso ou não? Isso pode ser feito. É, porque você tá dando uma. Não, Você tá dando molho. Você tá fazendo Aí. uma curva É. aí na história pra dar um. Entendeu? Rapaz, se é É, errado mas- ou não, no final da noite compensou, não começou? É isso que eu penso. Tá É pra eu bom. arrumar encrenca pra quê? Se eu posso resolver de uma Eu forma falo que tão carinhosa. dentro do casamento é igual o vídeo do YouTube. Você quer ver um vídeo lá, mas aí de repente aparece um outro. Aí você fica doido pra pular o vídeo. Aí você clica e pula o vídeo. Tem discussões que às vezes meu marido tá lá falando comigo que eu fico pensando que hora que eu vou poder pular o vídeo. Nossa. Tem discussões que eu não entro. Pá! Eu já pulo o vídeo. Tipo, tá lá falando um negócio. Ai, porque você fez isso. Blá, 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 blá. E eu penso, eu falo, é mesmo, meu bem. Puf, pulo o vídeo. Tipo, aborta essa discussão. Não vou entrar Não em adianta. todas. Não vou entrar em todas. Então, isso aí que você faz é isso. Você mete um somebody love. Ai, porque só melhorou essa beleza. Blá, 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 blá. Pss, Não, pulou o vídeo. melhorou a perfeição, tem noção? Melhorou Você a não cortou perfeição. nada. Que isso? É, você entendeu? Você tem Como é que é seu relacionamento com o Jorge? Você fala que casa de ferreiro espeta é de pau, né? Como é que é Boa isso aí? cabeleira. Nossa, e ele tava me olhando com um olhar tão